Em 59, chegou a AM São Francisco no Penedo. Os meus vídeos são longos, mas são históricos. Você não pode contar uma história pela metade, né? Aí tem que demorar um pouquinho. Vocês se adaptam com isso. E a chegada da rádio em 59 aqui no Penedo. E ficou ali no prédio, todo mundo conhece o prédio da AM. Aquele prédio foi o primeiro liceu alagoano, a primeira escola estadual, que foi criada por Cicinato Pinto. Ele governou o estado, mas ele não era alagoano, ele era baiano. E quando ele tentou implantar esse colégio em Penedo, o estado não tinha recursos. 1882. E foi criada uma comissão aqui no Penedo para angariar fundos. Desapropriaram, compraram o prédio, que era de uma família, modificaram e instalaram o primeiro liceu alagoano, foi aqui no Penedo. Depois, no dia que foi inaugurado daqui, foi sentada a pedra fundamental do de Maceió. E em Maceió também foi criada uma comissão para angariar fundos para a construção do liceu. E depois passou a escola normal, rural de Penedo. Quando a escola, o estado construiu um prédio próprio, aquele prédio foi doado à prefeitura. O prédio onde funcionou a AM é da Prefeitura Municipal do Penedo. Eu falo isso porque no começo agora desse mês de maio de 2026, eu recebi uns telefonemas aqui de informações. Alguém mandou me perguntar a respeito do prédio, a respeito da rádio, como tinha sido, tal. E eu disse ao pessoal que ligou para mim, diga ao interessado que marque um horário, um dia, um local, que eu vou conversar com ele, contar a história da rádio, que a rádio nunca foi da diocese. A rádio era de Padre Deobrando, Padre Dermeval Ferreira Lima e Dom José III de Souza, bispo do Penedo. Que ela foi trazida através de René Bertollet, a Companhia Progresso Rural, lá da Pindorama, que o Bertollet era o presidente. E ele tinha conseguido com Hélio Lopes, em abril de 56, uma cessão de uso. Eu tenho a documentação aqui. O doutor Hélio assinando uma cessão de uso para a Companhia Progresso Rural. E tem lá uns detalhes, né? A rádio deixasse de funcionar, o prédio voltava automaticamente para o município, qualquer investimento que fosse feito lá, o município não ressarcia e tal, e o prazo de 1 ano para o serviço de radiocomunicação funcionar. Está especificado para que foi feita a cessão de uso. Mas, em 61, a Companhia Progresso Rural faliu, né? Em 56, o René Bertollet tinha fundado a Cooperativa de Colonização Agrícola Pindorama Limitada, com a festona no Penedo, desfile agrícola e tal, foi um negócio bonito. E a companhia faliu. Aquele prédio era para ter sido devolvido desde quando a companhia faliu. Que tem na documentação, a rádio deixando de existir, o prédio voltaria automaticamente para a Prefeitura do Penedo. E depois houve essa negociação entre o Dom José Hildebrando e Dermeval, eles adquiriram a rádio. Dom José teve que ir 2 vezes ao Rio de Janeiro, que era a capital federal. Ele conseguiu com o Ministro Falcão que mobilizasse os deputados estaduais e federais para marcar uma audiência com Juscelino Kubitschek. Ele queria saber o que estava travando a autorização para a rádio funcionar, porque quem autorizava naquele tempo eram os Correios. A Anatel, o Ministério das Comunicações, veio aparecer nos governos militares, nos anos 70. Aí foi criado o Ministério das Comunicações, Fistel, Anatel, esse dia. Mas era o Correio que autorizava. E Dom III foi ao Rio, conseguiu falar com o Juscelino e foi desbloqueado lá, não sei o que era que tinha, e foi autorizada. A rádio entrou no dia 25 de abril de 59
no ar em fase experimental, e quando foi em agosto chegou outro telegrama dos Correios autorizando ela a entrar na fase comercial. Então, essa é a história que eu sei, né, que tentaram levantar de mim. A rádio não tem mais CNPJ, que ela passou 4 décadas sem renovar a concessão, tem que renovar de 10 em 10 anos, e cada renovação ela mudava prefixo, né? Ela começou com ZYL20, ZYB49, ZYB50, isso é mudando, cada período que mudava, e ela, aí a AM São Francisco passou 4 períodos sem renovar, então não existe mais CNPJ. Também andaram atrás do CNPJ da rádio. Eu disse, olha, a sigla Emissora Rio São Francisco Limitada tem um débito muito grande com o INPS, não só de empregado como de empregador. Deve o Fistel, que é a fiscalização você pagava por ano na Anatel, e deve ao ECAD. Me parece que na época era besteira, as rádios pagavam um salário mínimo por ano. O direito de autoral, né, para rodar música, e direito para os compositores, para os cantores e tal. E ela tem esse problema todo. Você não resolve. Muito complexo. A situação da rádio era complexa. Mesmo que levantasse o CNPJ para mudar ela para FM, era um negócio longo. Não é coisa para 2, 3, 4 meses, não, muito longo. E eu não sei qual era o assunto, porque se interessaram. E eu continuo a dizer que a rádio nunca foi da diocese. Os padres, porque, certo, né, eles usavam Emissora Rio São Francisco, um órgão da diocese do Penedo. Ela não tinha nada a ver com a diocese. Eu tive alguns embates, principalmente com o saudoso Monsenhor Raimundo, na vacância do bispado. Morre Dom Constantino, espera-se Dom Valério. Ele assumiu a administração diocesana e a rádio estava lá na Fazenda Rádio, não, era emissora na Fazenda Botafogo, e a rádio parou, né? Passou um período parado e eu fui lá, falei com ele e pedi o primeiro transmissor da rádio, que já não funcionava há muitos anos. O primeiro transmissor da rádio. Era um transmissor Telefunken importado, pequenininho, parecia uma geladeira, aquele modelo estava um negócio. Eu queria só o armário para expor, porque é a primeira emissora do estado, do interior do estado, e não tinha nada para mostrar. As coisas de estúdio também que eu pedi botar fora, deixaram a ferrugem, mas não deram nada. Eu tenho aqui a capa eu digo assim, o primeiro microfone da rádio, que é um Telefunken, microfone profissional de estúdio, grande. Que a rádio entrou no ar com o microfone da Catedral. Não tinha chegado o microfone ainda, tinha chegado só uma mesa de som, depois chegou a outra. E um pedestalzinho, uma mesa lá. E depois chegou o microfone, que foi comprado errado, que não era para aquele estúdio, passava os carros, ele captava tudo, qualquer barulhozinho, um microfone sensível. Eu levei uma vez ele para a igreja só para testar, e o pessoal, chegou um cara, deu uma arrastada dos pés na porta, o ponteiro da mesa já. Levamos ele para o campo, vixe, que loucura. E ele ficou, era o jeito de funcionar com ele. E depois compraram outro, ele ficou de lado e tal, foi. E antes de ir para o mato, eu segurei a carcaça. Era a carcaça que eu queria do primeiro transmissor. E o reverendo na época me negou, disse que não podia dar, que era da diocese. Eu disse lá um nomão a ele. Olha, quem conhece a história sou eu, que eu nasci lá. Eu morava a 50 metros da rádio. Quando começaram a mexer no pé, chegar a areia, trocar tábua, derrubar a parede, eu já andava lá comprando cigarro para os caras. Eu já fazia mandado de lá. E quando ela entrou no ar, eu continuei a andar lá e ouvi muita história ali. A rádio nunca foi de vocês, nunca foi da diocese. E nenhum diretor que passou por lá foi diretor de fato e de direito, porque a rádio vivia aí, acéfala, né? Sem nenhum comunicado oficial da Anatel. E pronto, a situação
da comunicação, antes da rádio, foi essa, e a da rádio é essa aí. Não sei qual era o interessante, que agora em maio de 2026, eu estou dizendo porque isso vai ficar no YouTube guardado, alguém andou querendo saber se o prédio era da Diocese, cadê o equipamento. O último equipamento que a rádio fechou em 2018, o deputado Carimbão me deu. Eu pedi a ele para expor, porque foi a primeira rádio do interior de Alagoas e não tinha nada para mostrar. Disseram que ia ter um museu do rádio no Penedo. Não tem museu do rádio. Faz 3 anos que o equipamento está aqui. Ele me deu. Aí eu digo, bom, se o museu for funcionar, ele vai para o museu. Não foi, está na Casa do Penedo. Se quem quiser conhecer, vá lá. E eu aproveitei uma entrevista do prefeito Ronaldo Lopes na Grande Rio, FM, e na hora eu perguntei a ele sobre o Museu do Rádio. E o que foi que ele me disse? Não, Luiz, isso aí é uma ideia. Não era nem um projeto, uma ideia. Ideia, você lembrou, pensou, acabou. Então, tanto é que 3 anos já que o equipamento está aqui e guardado. Vamos expor, né? Juntar com os discos que ele fala, tem equipamento lá da Rede Vida, que a Rede Vida me deu. Então é interessante para a comunidade de Penedo conhecer. Eu tenho que ir lá para botar nome nas peças, ou se a Casa do Penedo precisa de mim para dar uma explicação a um grupo que vier de fora, eu vou lá tecnicamente dizer como é que funcionava aquilo. Mas a comunicação foi 2 tempos. O serviço dela falante e depois a chegada da AM São Francisco. Tchau.